Olá, vamos conversar neste vídeo sobre uma divisão tradicional do assunto fim dos tempos. Quando você busca livros que discutem escatologia, ou seja, o estudo do fim dos tempos, estes livros costumam dividir o tema em duas partes. A primeira parte, escatologia cósmica, e a segunda parte, escatologia pessoal. Então vamos devagar. Escatologia cósmica em primeiro lugar. Pelo título escatologia cósmica, por este termo, por esta expressão, os autores costumam fazer referência aos itens a volta de Jesus, o fim dos tempos, o anticristo do final dos tempos, o juízo final, a Nova Jerusalém, que são elementos, que são temas que trabalham o fim da história, o fim do mundo, o fim do cosmos, como então ele é entendido. Então, por essa expressão escatologia cósmica, estamos fazendo referência aqui ao fim de todas as coisas, à descontinuidade desta realidade, como o ser humano conhece, e o surgimento de uma outra realidade. Então, a transição de uma para outra é descrita por meio da expressão escatologia cósmica. E o outro termo, escatologia pessoal. Por este termo escatologia pessoal, estamos pensando no fim do indivíduo. Então note, enquanto escatologia cósmica trabalha o fim do cosmos, o fim da história, o fim de todas as coisas, o fim de todo o universo como então é conhecido, a expressão escatologia pessoal dá conta do fim do indivíduo. Estamos pensando aqui agora então sobre como o indivíduo morre. Vamos tratar por este termo de questões como a morte do indivíduo, para onde ele vai, céu, inferno. Vamos trabalhar, é comum que se trabalhe dentro dessa temática uma categoria conhecida pelo termo estado intermediário e uma série de outras questões dentro deste item chamado escatologia pessoal. Para ilustrar, eu quero trazer para você aqui esta obra em duas partes. Então veja só, isso aqui é só para ilustrar, tá? É verdade que eu posso até recomendar, é uma obra interessante, mas este trabalho em duas partes ilustra o que eu estou dizendo. No volume 1 desta obra do autor Reinhold Blank, no número 1, no volume 1, ele trabalha escatologia da pessoa, aquilo que agora há pouco eu chamei de escatologia pessoal. E dentro do livro dele, do livro de escatologia pessoal, ele vai discutir os seguintes assuntos. Então veja só se não é exatamente aquilo que nós conversamos agora há pouco. Veja, ele trabalha aqui a atitude do indivíduo diante da morte, a questão de pena de morte, a questão da eutanásia. Olha só, veja os temas interessantes, né? Aqui, ó, a visão da teologia sobre a morte, a vida depois da morte, e aí vem juízo particular, céu, inferno, e ele termina tratando do juízo final. Então é uma obra interessante para o indivíduo refletir sobre o fim do indivíduo, o fim de cada um de nós. A outra obra, esta aqui, Escatologia do Mundo, é aquela que intitulei agora há pouco Escatologia Cósmica. E dentro deste livro, neste volume, que é o volume número 2 do livro do mesmo autor, Reinhold Blank, ele discute aqui a esperança escatológica cristã, a teologia escatológica dos profetas, os apocalipses bíblicos. Ele vai discutir, inclusive, apocalipses não canônicos, não bíblicos. Ele vai trabalhar aqui os princípios elementares do fim dos tempos, noções fundamentais da escatologia contemporânea, como, por exemplo, o reino de Deus, o papel de Jesus dentro do reino de Deus, o fim do mundo, a volta de Jesus, o juízo final, o novo céu e a nova terra. São estes os temas que ele trabalha no volume 2. Eu acho, então, que é interessante
ter isso em mente na hora de organizar nossos pensamentos a respeito do tema escatologia. Em vez de ficar tudo embaralhado, esta é uma maneira interessante de dividir, de estruturar as questões. Nós podemos pensar em algum momento sobre o fim dos tempos, em outro momento sobre o fim do indivíduo. Podemos trabalhar estes assuntos sob perspectivas bíblicas, perspectivas históricas, perspectivas filosóficas, psicológicas e etc. Então é uma forma de organizar os temas e facilitar o debate, a reflexão sobre cada um deles. Por enquanto é só, e quero terminar pedindo a você 3 coisas. A primeira é: se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, para assim receber as notícias e os vídeos novos. A segunda coisa que eu peço a você é: compartilhe este vídeo com algum amigo, algum contato que você entenda tenha os mesmos interesses e vá se interessar por estas temáticas. E por fim, escreva aí embaixo a sua opinião, interaja comigo nos comentários, diga o que você achou, se você tem uma visão diferente do que nós conversamos, e assim nós vamos crescer juntos sobre estes temas e assuntos. Por enquanto é só, fique com Deus e até uma próxima.